não ponhamos o Senhor à prova, como algum deles já fizeram e pereceram pelas mordeduras das serpentes. E nem murmureis, como algum deles murmuraram, e foram destruídos pelo exterminador. Aqui o apóstolo Paulo está dando aqui um exemplo. Exemplo é exemplo, né? Ele está falando aqui a importância, né? A importância de você olhar para o passado e tirar do passado ali proveitos. Como assim, pastor? O povo antigamente lá no deserto, eles murmuraram a Deus. Eles foram, não todos, né? Mas alguns desprezaram o que o Senhor tinha feito, né? Reclamavam de tudo, murmuravam de tudo. O Senhor sustentava, tinha água, tinha carne, tinha pão, né? A oração do Senhor é o quê? Orar o Pai Nosso de cada dia, né? Nos dai hoje. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdão. Então, o pão de cada dia o Senhor estava dando para o povo. Mas mesmo assim o povo, mesmo desse jeito, o Senhor provendo todos os dias, o povo murmurava, o povo reclamava, né? Colocando Deus à prova. Que era melhor ficar lá do que morrer aqui. É melhor ser escravo do que morrer aqui no deserto. Então, assim, o povo, sabe? Deus fazia tanta coisa boa. Deus guardou o povo do sol através da nuvem, né? Ele ia numa coluna de nuvem. Deus guardou do frio, iluminando os caminhos numa coluna de fogo. E mesmo assim o povo reclamava, murmurava. Às vezes, minha irmã, meu irmão, às vezes a gente nem percebe, mas às vezes a gente nos pega às vezes reclamando da vida, reclamando das situações, reclamando, sabe, dos momentos que a gente vive. Só que a gente tem que entender que independente do que está acontecendo, o Senhor sempre está conosco. É como a palavra do Senhor diz: Deus jamais abandonou o povo. Era o povo que colocava o Senhor à prova. É o povo que murmurava. É as pessoas que, sabe, ficavam ali como se Deus não tivesse feito nada. E às vezes a pessoa, ela age de uma maneira. Eu conheço pessoas que elas se comportam de uma maneira como se Deus nunca tivesse feito nada. Não, porque Deus não me ama, Deus não quer saber de mim, porque se Deus se importasse comigo. Só que são pessoas que já tiveram e já viram a mão de Deus, já viram o agir do Senhor. Mas a pessoa esquece, sabe? A pessoa é como se ela tivesse ali, me perdoe a palavra, um esquecimento, amnésia, né? Como fala, né? É como se nunca tivesse conhecido Deus, como se nunca tivesse vivido algo sobrenatural. Aí então Paulo deu exemplos para o povo ali de Coríntios. Então estava explicando para eles, falando sobre lutas, sobre as adversidades, sobre momentos difíceis, que mesmo ali, mesmo o Senhor estando junto, aquele povo murmurou. E tem pessoas assim, minha irmã, reclamando da vida, reclamando de tudo. Pastor, mas a vida está difícil. Sim, minha irmã, eu sei, mas é um exemplo. O Paulo deu um exemplo. Exemplo é para você ser seguido ou não. Existem exemplos ruins, não é isso? Exemplos bons. Tem gente que segue exemplo ruim, mas não segue o exemplo bom. Exemplos são acontecimentos que você, né, tem na sua vida, que você segue ou não. Você vê lá uma pessoa que faz coisa errada e ela se deu mal. Pronto, você tem um exemplo de que se aquela pessoa faz algo ruim, ela vai ter a consequência.
Exemplos, coisas que você vê do dia a dia. Tudo que você planta, você colhe. Toda ação tem uma reação. Então são fatos. Então o apóstolo Paulo está dando exemplo, dizendo, ó, eles murmuraram e eles sofreram a consequência. Pessoas que colocaram o Senhor à prova, sabe, como se Deus não amasse, como se Deus não estivesse ali. Então essas pessoas que de ingratidão, agiram de ingratidão, tiveram consequências. Então, por favor, não agem dessa forma. É isso que o apóstolo Paulo está falando. Aí diz, ó, estamos lendo aqui, você que está chegando agora, 1 Coríntios capítulo 10, versículo 11. Vamos lá, versículo 11. Essas coisas lhes sobrevieram como exemplos e foram escritas para a advertência nossa, de nós outros, sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Então essas coisas são exemplos. Aconteceu para a advertência. Às vezes eu fico vendo pessoas que falam assim, aqui ó, olha como as pessoas são falhas. Olha aqui, Davi foi falho. Olha aqui, tudo de errado. Olha a Bíblia. Não sei. Eu fico vendo, minha irmã. Eu fico vendo essas coisas. Aí eu fico olhando pessoas que não conhecem a palavra de Deus. Olham, né? Tem gente que até se deixa enganar. Aqui, ó, vi como uma palavra é. Como é que pode uma pessoa ser de Deus e errar? Como é que pode uma pessoa ser de Deus e fazer isso? Ó, Deus não viu? A palavra de Deus, presta atenção, ela tem exemplos ruins e exemplos bons. Os exemplos bons você segue. Os exemplos ruins foram escritas para advertência. Talvez é isso que as pessoas não entendem. Porque Deus permitiu certas coisas acontecer e ser colocado na Bíblia para advertência. Ó, se você fizer assim, acontece assim. Se você fizer assado, acontece assado. Exemplos ruins e bons. O que Deus fala? Eis que proponho, eis que coloco diante de ti a vida e a morte, o bem ou o mal. Escolhe, pois, o bem e viverá. A vontade de Deus é que você escolha o bem. Ele coloca diante de você. Então na Bíblia você vai ver vários exemplos bons e ruins. Só que os ruins foram exemplos para advertência. Ó, isso aqui aconteceu por causa disso. Não é só coisa boa, sabe? Não tem só coisa boa. Tem coisas que acontecem, consequências. Então se eu começo a ter exemplos de atitudes ruins, consequências ruins, então eu só vou tomar essa atitude consciente de que se eu seguir esse exemplo, eu vou me prejudicar. Então Deus, ele é justo. Deus é justo. Ele coloca diante de nós exemplos para que possamos tomar atitudes mediante as nossas escolhas. Então se você faça uma escolha boa, você vai sofrer consequências. Se você toma uma escolha ruim, vai sofrer consequência. Deus isso é justiça. Isso é ser justo. Você está entendendo? Tanto é que diz, ó, vamos lá. Versículo 12. Aquele, pois, que pensa, presta atenção, aquele, pois, que pensa está em pé, veja que não caia. Sabe o que é isso? É aquela pessoa, sabe, que ela se sente, ou ela age com orgulho, né? Com orgulho. É aquela pessoa que diz, não, eu tô bem, eu não preciso. Não, eu tô fazendo tudo certo. Eu oro, eu faço direitinho. Não, Deus tá errando alguma coisa. Então Deus não é justo. Porque se Deus está falando que se fizer assim, acontece assim, então Deus está falhando. Aí começa colocando Deus à prova. Aí já começa a murmuração.
Porque a pessoa se acha que está de pé, né? E ela começa a agir desse jeito. Não, porque eu recebi a revelação, me falaram, me disseram que ia, e não aconteceu. Minha irmã, meu irmão, preste atenção. A gente já pregou isso aqui uma vez. A promessa é de Deus. Por exemplo, eu estou lendo aqui a palavra de Deus. E eu creio que o Espírito Santo está falando do teu coração. Cada um, Deus está falando de um jeito. Eu estou pregando a mesma palavra aqui para todos. Só que cada um, Deus está falando algo diferente. Porque Deus sonda a mente e o coração e sabe da nossa vida, de cada um. Você está entendendo? Então Deus, ele nos ensina, Deus exorta, Deus nos consola com a palavra. Então às vezes a gente se deixa levar, até mesmo por pessoa com má índole, ou má intenção, outros objetivos, né? E às vezes você ouve algo que Deus não falou. Não, mas está escrito. Não, sim, está escrito. Mas está escrito aqui também. O bem e o mal. A vida e a morte. Ele pede para escolher. Então, se eu estou escolhendo coisa ruim, se eu estou por um caminho que não é da vontade de Deus, ele está falando, ó, é a consequência. Se eu quero amanhã colher, eu tenho que plantar hoje. Eu tenho que viver a dependência do Senhor a partir de hoje. Então eu vou começar a colher o que eu estou plantando. E se eu estou colhendo, pastor, mas eu nunca plantei isso, pastor, o que eu estou passando, essa vergonha, essa humilhação, essa afronta que eu estou vivendo na minha vida, eu nunca plantei, Preste atenção. Olha o que diz aqui. Olha o que diz a palavra. Aquele, pois, que está de pé, cuide para que não caia. Versículo 13. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Então, Deus, Ele permite certas coisas, mas o que acontece na nossa vida não é sobre-humana, não é algo que possamos suportar. Talvez você diga assim, pastor, eu não suporto. Pode ter certeza, minha irmã, chegar no momento em que você não suporta, Deus sabe. Deus sabe. Não é que Deus quer ver o seu sofrimento. Ah, pastor, Deus quer ver meu sofrimento. Deus está me testando, Deus está me provando. Não, não é isso. O apóstolo Paulo está ali falando aos Coríntios sobre exemplos de atitudes que pessoas tiveram e consequências. Então, se eu tiver uma atitude mediante a uma tentação, uma luta, eu vou sofrer aquela consequência. Se diante da tentação eu estiver firme na fé, perseverando, diante da luta eu estiver ali firme, eu vou sofrer a consequência, eu vou ter a vitória, eu vou ter o livramento. Mas se diante da luta, da perseguição, do momento difícil, eu ali fizer igual o povo fez, começar a colocar o Senhor à prova, não, porque eu não aceito, não concordo, não é bem assim, e eu começar a murmurar, eu vou sofrer a consequência. Então, existem coisas na nossa vida, a palavra do Senhor fala assim, ó, o sol nasce para todos, a chuva é para todos. Então os momentos difíceis vêm para todos. A diferença está na pessoa que está enfrentando a luta, a adversidade. Se você está enfrentando a luta, se você está enfrentando a dificuldade, está murmurando, está colocando o Senhor à prova, como se o Senhor não estivesse importando, como se Deus não estivesse olhando, você sofre a consequência.
Mas se você está firme na rocha, ali firme, talvez cansado, sobrecarregado, mesmo caído, mas você está se arrastando, porque você não aceita a ficar prostrado, você está ali chorando, você está ali, sabe, derramando lá, você está ali sofrendo, ali como se... Você está entendendo? Você vai sofrer a consequência. Todos nós colhemos o que plantamos. E se você quer milagres, planta a fé, minha irmã. Se você quer colher milagres, planta a fé, planta confiança, esperança em Deus. Porque como nós falamos, não tem ninguém, não existe ninguém. Tem pessoas que estão conosco nos momentos felizes, mas na dor somem, desaparecem. E quem está ali do nosso lado? Deus. Na alegria, as pessoas. Na tristeza, o Senhor. Porque Ele fala, né? Porque ainda que a mãe viesse a esquecer do filho que amamenta, eu todavia jamais me esquecerei de ti. Deus, às vezes a pessoa pensa que Deus, Ele só está nos momentos felizes, né? Deus está no momento também de luta, de adversidade. Essa angústia, essa tristeza, esses sentimentos que talvez você tenha carregado, talvez tenha feito você, sabe, se sentir sozinho, sozinha. Mas Ele fala na palavra: não sobreveio tentação que não fosse humana. Então, se é humana, eu posso suportar, porque o Senhor me fortalece. A graça do Senhor está sobre a minha vida. A misericórdia do Senhor está sempre sobre a minha vida. Então, quando você entende isso, minha irmã, quando você entende isso, meu irmão, é como a palavra do Senhor diz: vos proverá livramento. Quando você coloca isso no teu coração, que o que você está passando, o que você está enfrentando, Deus te dará condições de você suportar e vencer, porque Ele vai te livrar, você vence. Mas se diante disso, você começar a colocar o Senhor à prova, você começar a murmurar, e você começar, sabe, a desistir, e começar, porque eu não entendo, porque eu não entendo minha vida, é porque isso... Ó, minha irmã e meu irmão, a única coisa que eu peço, faz isso não. Não faz isso não, minha irmã. Porque existem consequências. Não é que Deus é mau, Deus é justo. Ele coloca diante de nós o bem e o mal. A gente tem que escolher. Ele fala: escolhe o bem. Deus é justo para que possamos escolher. Você está entendendo? Deus é justo para que você possa tomar uma decisão na tua vida. Mas Ele sempre fala: ó, escolhe o bem, escolhe a vida. Ele ainda dá a opção. Ele ainda fica, sabe, tentando fazer você escolher a vitória, o milagre. Mas a escolha é sua. A decisão é sua. Se você quer desistir, se você não quer mais lutar, se você não quer mais vencer, se você está desistindo do seu casamento, da sua vida sentimental, se você quer jogar o seu emprego, quer jogar a sua vida financeira para o alto, se você quer fechar sua loja, se você, enfim, a escolha é sua. Ninguém pode intervir. É você que decide. Foi colocado diante de você. Mas se você não, pastor, eu quero vencer, eu quero ser feliz, eu quero restaurar meu casamento, a minha vida, a minha saúde, eu quero restaurar minha vida sentimental, eu quero ser feliz, eu não quero mais sofrer na vida sentimental, eu quero conquistar bênção, eu quero vencer na minha vida financeira, eu quero tomar posse. Então, você vai colher. Todos nós iremos colher. Tanto se fizemos o mal, como se fizemos o bem. Escolhe, pois, o bem, escolhe a vida, e você viverá. Deus te dará livramento. Ele proverá na sua vida. Creia e confie no agir de Deus. Vamos orar? Vamos falar com Deus? Pois é momento de oração.
Ó Senhor Deus Todo-Poderoso, louvado seja o nome do Senhor, Pai, na nossa vida, na nossa casa e na nossa família. Nós entramos na Tua presença em nome do Senhor Jesus. Te agradecemos, meu Deus, por mais um dia na Tua presença. Obrigado, Senhor. Senhor, tem pessoas aqui, Pai, essa live, em que o Senhor tem colocado o bem e o mal, a escolha, Pai. E o Senhor tem dito sempre: escolhe estar comigo, escolhe viver pela fé, escolhe viver na minha dependência. O Senhor coloca isso. Mas infelizmente, Senhor, tem pessoas que elas não tomam essa atitude. Mesmo o Senhor pedindo para que essa pessoa possa escolher viver na Tua dependência, viver pela fé, viver na crença, no acreditar. Mas a Tua palavra diz, Pai, que tudo de ruim que aconteceu, o Senhor permitiu estar na Bíblia para ser exemplo. Exemplos de que quando escolhemos e andamos por caminhos tortuosos, nós sofremos consequências. E talvez, Pai, essa pessoa precise entender isso. Talvez você, minha irmã, meu irmão, você não está aqui à toa. É sua primeira vez aqui, você não está aqui à toa. Deus colocou você aqui para que você possa tomar uma decisão na sua vida. Porque tudo aquilo que você tem passado, enfrentado, pode ter certeza, Deus te dará livramento. Você pode suportar. Você pode dar a volta por cima. Você pode, e se você crer, você vai. Você vai restaurar o seu casamento. Claro que é Deus, mas a sua fé, sabe, a sua atitude de querer vencer, Deus vai dar condição. Deus te dará forças para você suportar e dar a volta por cima. Aleluia. E que o Senhor nesse momento toque, minha irmã e meu irmão, na sua casa. Senhor, toque na vida dessa pessoa, principalmente no coração, Pai. Esse coração que está aflito, abatido, desesperado. Talvez, Pai, não está tendo forças para suportar tanta luta, tanta adversidade. Essa pessoa que está cansada, sobrecarregada, os fardos, Pai, têm sido pesados demais. Essa pessoa que não aguenta, Pai, não aguenta, está quase desistindo, como uma pessoa que carrega um peso e ela tem que jogar no chão e não suporta. Tem pessoas assim, Pai. Só que quanto mais ela tenta se livrar desse peso, parece que o peso, ele não sai. Tem pessoas que estão há anos, Pai, nessa luta, nessa peleja. A luta, Pai, tem sido grande. Essa tentação, essa peleja há anos e anos. Mas que o Senhor possa dar o livramento. Que o Senhor possa prover, Pai, o livramento, a libertação na vida dessa mãe que tem clamado pelo filho que está no vício. O filho, Pai, está envolvido em coisa errada. O filho nunca foi assim, Pai. Filho obediente, filho temente até mesmo o Senhor, honesto, sabe direito, não perfeito, mas ali uma pessoa honesta, trabalhadora, mas talvez se envolveu com pessoas erradas, se envolveu em situações erradas e essa família, Pai, está perecendo. Essa mãe que tem chorado por causa disso. Essa esposa, Pai, que viu seu casamento terminar de uma hora para outra sem entender. Essa pessoa, Pai, que sofreu um baque no seu casamento. Ou talvez está sofrendo, Pai, brigas, contendas, ameaças de mortes. Até mesmo, meu Deus, humilhações, agressão, Pai. Ah, Senhor, ajuda essa mãe, essa esposa. Ajuda essa pessoa, Pai, que está vivendo talvez um dos piores momentos no seu casamento, na sua família. Esse homem, Pai, que tem lutado, tem se esforçado. Diante dele, Pai, está uma tentação, uma luta tão grande. É como se o mundo estivesse desabando
ao mesmo tempo somente sobre ele, porque ele vê, Pai, pessoas vencendo, pessoas prosperando e ele não. Pessoas alcançando vitórias e ele não. Ah, meu Deus, ajuda para essa pessoa. Ajuda, Senhor. Todos que estão aqui nesse momento pedindo oração, todos que estão aqui clamando por ajuda e por socorro, estende a tua mão, Pai. Estende a tua mão poderosa e levanta o caído, o prostrado, o desanimado, aquele que está sem vigor, aquele que perdeu o prazer de lutar, de vencer, que perdeu o ânimo, o semblante já não é mais o mesmo. Toca, Senhor, com o teu poder e mude a história de vida dessa pessoa que está doente, que está enferma, que está vivendo, Pai, num relacionamento conturbado. Meu Deus, que o Senhor possa tocar no familiar, na família. Visita o hospital, presídio, aonde tiver, Pai, um familiar, que o Senhor possa estender a tua mão, Pai. Que o Senhor possa dar o livramento. Que o Senhor possa alegrar esse coração e dar alegria, Pai, para essa família. Essa pessoa que só tem chorado. Essa pessoa, Pai, que só tem murmurado. Essa pessoa, Pai, que só não entende porque a vida dela só é sofrer, a vida dela só é sofrimento, a vida dela só é, Pai, de altos e baixos. Não tem um momento, Pai, não tem uma estabilidade. Uma hora tá feliz, uma hora tá chorando, uma hora o casamento vai, uma hora o casamento perece, uma hora há melhora na saúde, uma hora piora, uma hora começa a prosperar, a vender, uma hora começa a dar tudo errado. Meu Deus, que o Senhor venha dar estabilidade para essa pessoa, mas não para baixo, mas para cima. Alegria, prosperidade, bênçãos. Senhor, que seja hoje, Pai, que seja hoje, em nome do Senhor Jesus, o início da reviravolta essa pessoa. Que seja hoje, Pai, o agir do Senhor, como está escrito na tua palavra, que juntamente com essa tentação, o Senhor proverá livramento. Então que assim seja, Pai, que assim seja hoje, agora, nesse momento. Te pedimos a tua misericórdia, Pai. Senhor, cura, que haja restauração, libertação, transformação, portas se abram, milagres aconteçam, que o Senhor venha operar poderosamente, Pai, que receba alta o familiar, que seja curado o ente querido, que saia do coma, que seja liberto, volte para casa, restaure essa família, Pai, que haja prosperidade, que haja bênção, restauração na família, no casamento, vida sentimental. Chega, meu Pai, chega de sofrer, chega de decepções amorosas. Que o Senhor possa preparar o melhor, que o Senhor possa preparar, Pai, a promessa na vida dessa pessoa, e que o nome do Senhor seja glorificado nesse momento. Minha irmã, meu irmão, abra a sua mão. Abra a sua mão, porque eu creio no agir de Deus na sua vida, e que você receba a promessa do Senhor. Seja curado, seja transformado, receba a saúde, receba a alegria do Senhor na sua vida, restauração no seu casamento, bênçãos sejam derramadas. Hoje é dia do Senhor derramar bênçãos na sua vida. Que essa manhã seja assim, chuvas de bênçãos, bênçãos derramadas sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o seu casamento, vida financeira. Que nesse momento você alcance do Senhor as promessas, em o nome do Senhor Jesus. Feche sua mão e diga assim comigo: meu Deus, eu recebo o meu milagre, eu recebo a minha vitória. Eu tenho a certeza que hoje será o dia mais abençoado da minha vida. E você que crê e acredita nessa palavra,
E nessa oração, diga amém e diga graças a Deus.